Meus irmãos, vamos para minhas histórias. Então, meus irmãos, eu sempre fui uma pessoa que atraí pessoas de rua, pessoas de condições de rua. E mesmo antes de eu conhecer a Cristo, essas pessoas elas sempre me procuravam. Mas eu não sabia o porquê, né? Mas Jesus já sabia, ele já tinha um plano já para mim. E eu creio que ele quer que eu trabalhe com essas pessoas que estão jogadas aí nos relentos da vida, nas calçadas, nos lixos, procurando comida para comer. Eu sempre tenho esse olhar com essas pessoas, um olhar de misericórdia. Sempre tive, mesmo antes de conhecer a Cristo. E hoje me aconteceu um episódio de eu me deparar com uma pessoa de rua, que eu já conheço ele, porque ele me escolheu como mãe dele. Ele sempre quando me vê me chama de mãe. Mãe, me dê aí um dinheiro, mãe. Mãe, bença mãe. É sempre assim. É uma pessoa já bem idosa, bem velhinha. E essa pessoa, as pessoas falam que ela foi uma pessoa que teve uma condição boa de vida. Era dono de lojas, né? Quer dizer, era uma pessoa que tinha o lado financeiro bom. Mas aí ela hoje está nessa vida. Eu acho que ele perdeu o juízo, que ele não está mais aquele homem com juízo no lugar, como dizem, e está jogado nas ruas. Eu moro aqui próximo à orla e eu ando sempre de manhã, eu sempre encontro ele. Quando foi essa manhã eu encontrei ele, uma mulher gritando, socorro, socorro, polícia. Eu acho que ele foi à procura dela por algum motivo, para pedir alguma coisa, e porque tem gente que, principalmente algumas mulheres, elas são medrosas. Aí ela, socorro, socorro, polícia. Aí quando eu vi, aí eu disse, não, pare, ele não vai fazer mal a você não. Aí ele, mãe, eu não queria nada com ela não, eu só queria pedir a ela um dinheiro. Eu disse, mas você deve ter abordado ela de uma maneira que ela não gostou. E a polícia estava bem próxima. Aí ele, não, mãe, eu não ia fazer nada não. E me mostrou um caroço debaixo do sovaco. E eu fico pensando, meu Deus, se o Senhor realmente quer que eu cuide dessas pessoas, eu tenho que ter, em primeiro lugar, eu tenho que ter saúde para que eu possa lidar, porque não é fácil você lidar com o ser humano e principalmente com o ser humano que o juízo já não está no lugar. E em segundo lugar, eu tenho que ter condições financeiras, porque nesse mundo você sem dinheiro você não vai para lugar nenhum. E sei que se for da vontade dele, com certeza ele vai providenciar isso. E outra coisa, meus irmãos, assim, e tinha homens por perto, aí ele, porque ele é safado e não sei o que, aí eu fico pensando, será que esse homem pediu para estar hoje nessas condições, jogado no relento, procurando comida no lixo, se um dia ele teve tudo? Certo, Deus não tem culpa disso. O único culpado do que acontece de ruim conosco é nós mesmos. Mas quem somos nós para julgar o próximo? Eu hoje, ou essas pessoas que estavam lá tirando onda com ele, posso estar de pé com minha casa, com minha saúde, com minhas condições financeiras boas, mas amanhã eu posso não estar. Ora, se foi o próprio Deus que disse que aquele que está de pé cuide para que não caia.
E se Jesus está me dando condições de eu estar de pé, com saúde, com meu conforto, não é só para mim não, é para mim ajudar o meu próximo. Mas as pessoas, elas não pensam assim. Elas pensam assim, se eu estou de boa, se eu tenho tudo, para que eu vou me preocupar com aquele desgraçado que ele teve tudo e não soube ter e está aí procurando comida no lixo? Ele que se vire, ele que se dane. Não é assim que as pessoas que não conhecem a Deus, até mesmo, meus irmãos, pessoas que se diz cristã, que vive dentro de templos, com a Bíblia na mão, também julga. Diz que nada, eu quero que ele morra. Quem manda ele não ter aproveitado, ou então quem manda ele não ter feito a coisa certa e ter jogado tudo fora, né? É o que dizem. Mas sabe-se lá o que foi que aconteceu com essa criatura para que isso tudo acontecesse? Em primeiro lugar, como eu sempre digo, se você não tiver Deus na frente de você para qualquer coisa na sua vida, você pode até subir, mas para descer é assim, um estalar de dedos. Quem sabe, eu não sei, porque eu não conheço a fundo a história dele. Ele não tinha Cristo, ou então aconteceu alguma desilusão na vida dele, ou então, eu sei lá, quem sou eu para julgá-lo? Porque Jesus disse que nós estamos aqui nessa terra e somos cometidos a qualquer coisa. O que acontece com um pode acontecer com o outro. E quando um cair, o outro levante. Porque a gente tem o Todo-Poderoso para nos levantar, para nos dar força. Eu fico triste, meus irmãos, com o ser humano, com a maldade, com a ruindade, com o egoísmo. Porque é egoísmo porque você hoje tem tudo e você não está nem aí para aquele que não tem nada, né? Se amanhã você estiver no lugar dele e ele estiver no seu lugar, porque Jesus faz isso, né? Olha o que aconteceu quando o rico e o pobre morreram. Vocês todos conhecem a história de Lázaro, o pobre e o rico, que pediu para o pobre mandar recado para o irmão para não praticar a mesma ruindade que ele praticou aqui na terra, para que ele não fosse para o lugar que ele estava lá, com sede, querendo uma gota de água na língua para respirar. Não é assim? Mas tem quem pense que não existe isso não, isso é história do homem que inventou, que colocou, que escreveu lá na Bíblia. E não é verdade não, isso aí é coisa do homem, não é de Deus não. Eles dizem assim: ora, se eu fosse vocês, eu não pagava para ver. Porque se a palavra de Deus, ela não for verdadeira, o que é que pode ser verdade nessa vida, meus irmãos? Nada, né? É tudo uma mentira. Até mesmo a morte de Jesus na cruz por nós também foi uma mentira. Se eu fosse vocês, eu não duvidava da palavra de Deus. Porque tudo que está escrito na palavra, a metade ou mais da metade já se cumpriu. E o que está faltando é muito pouquinho para fechar com chave de ouro a história de Jesus aqui na terra, para que veio. Então, meus irmãos, revejam os pensamentos e as atitudes de vocês. Quer dizer, de nós, que eu também me incluo, porque eu também sou humano, eu também erro. Mas isso é só um alerta. Que Deus nos abençoe e um bom dia.